Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre o palco do jogo de domingo contra o Fluminense, já carimbado pela Federação de Futebol do Rio, e o Felipe Coutinho se posicionando sobre a sua saída do Vasco. Tudo isso após a ver. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E domingo às 6 da tarde a bola vai rolar. E como vai rolar, sabe aonde? No Newton Santos, popularmente chamado Engenhão. Vasco e Fluminense é o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Você tinha falado que eram 2 jogos no Maracanã. Por que vai ser o primeiro jogo no Newton Santos? Bom, inicialmente era para ser os 2 jogos no Maracanã, porém a FERJ colocou os 2 jogos das semifinais, Vasco e Fluminense, e Flamengo e Madureira, no mesmo dia, domingo. O Vasco, Fluminense às 6 da tarde, o Flamengo e Madureira às 8 da noite. Porém, a PM não tem nem como, é viável. Já se Vasco e Fluminense já não se bicam, imagina incluindo o Flamengo, que as 2 torcidas têm uma alta rivalidade, então não teria como botar 3 torcidas de massa no mesmo palco, que é o Maracanã. E o Flamengo, como vai ter um jogo depois da amanhã, pelo jogo de ida na Recopa contra o Lanús, e o jogo de volta será também na outra quinta-feira. O Flamengo não quis jogar na segunda-feira, e como vai jogar amanhã e depois na outra quinta-feira, também o Flamengo não quis jogar sábado. Então, com isso, por segurança, o Vasco Fluminense foi para mandar um Engenhão. Há uma parceria, um acordo entre a diretoria do Vasco e a do Botafogo em mandar jogos no Newton Santos quando um potencial construtivo sair do papel. E eu vou falar do potencial construtivo, já vou falar dessa diretoria. E quando o São Januário estiver demolido para fazer a nova São Januário, o Vasco mandando os seus jogos no Newton Santos. Não seria agora, o Vasco mandar os jogos por lá, mas não teve outro jeito. Também vender o clássico para fora do estado era uma coisa que a festa também não via uma semifinal fora do Rio de Janeiro, então foi mandado esse jogo para o Newton Santos. Estaremos lá, com nosso sócio, com nossa entrevista pós-jogo, e repercutir tudo que rolar lá no Newton Santos. Então está aí Vasco e Fluminense, domingo às 6 da tarde no Newton Santos. Bom, ontem de madrugada, olha, se você quer um trabalho tranquilo, calmo, não seja médico, não seja jornalista, não seja advogado criminalista, que não tem essas profissões, não tem hora para acontecer. Ontem, meia-noite, foi jogada bomba, que vocês viram, na hora do almoço. O Felipe Coutinho pediu sua rescisão de contrato com o Vasco. Pouquinho depois, na sua rede social, o jogador se posicionou. Veja. Bom, muitos estão dizendo, me disse,
Teve até uma mesa redonda que dois apuraram uma coisa diferente. Uma apurou que era por causa da torcida, e aí que a mesma jornalista que estava presente nessa mesa redonda disse que ela apurou é que o Felipe Coutinho e o Fernando Diniz se estenderam depois da substituição dele no intervalo. Bom, ainda estamos na apuração de saber mais detalhes. Inicialmente o jogador já vinha se desgastando, né, com muita coisa que vem acontecendo, nos bastidores mesmo, mas ainda não sabemos se é apenas com o Fernando Diniz ou se também com a diretoria, mas eu acho improvável que seja apenas com a torcida. Aliás, eu acho raso que cumprem a torcida. Aliás, o Vasco não se tornou um América e um Bangu graças à sua torcida. Porque se não fosse pela torcida, teria virado com esse sobe, desce. Bom, e me parece que não é um Felipe Coutinho, o único insatisfeito. Há quem diga que o PH também não está muito feliz atualmente. Bom, a empresa que gerencia a carreira do PH disse que não há proposta nenhuma, não chegou nada do Grêmio, nem o jogador visa sair do Vasco nesse momento. Mas do Felipe Coutinho, aí a posição do jogador, ele não entrou em maiores detalhes sobre os problemas, mas eu acho muito difícil ser apenas críticos, como gente mais pessoas alinhadas à diretoria tem colocado. Porque ou o jogador é mentalmente muito fraco, que eu não creio, porque ele já jogou em grandes campeonatos no mundo, campeonato inglês, o campeonato espanhol, e clubes também têm cobranças fortes. Mas vamos ver se ele vai revelar alguma coisa a mais. Bom, já tinham falado que havia sondagem no mercado norte-americano para a Liga Norte-Americana, que lá não tem pressão. Você pode ficar em último lugar no campeonato, que aliás nem de rebaixamento tem. Que está tudo beleza. Vamos aguardar nos próximos capítulos, que essas coisas inicialmente falando que é por causa das críticas vindas da torcida, querem mesmo que eu acredite, compre essa ideia, que seja apenas a torcida, bem provável. Aliás, ainda assim, patrocinador master, time na zona de rebaixamento, nada do potencial construtivo sair do papel, e inclusive eu acho que eles vão rolar o potencial construtivo, porque como é ano de eleição, vai ser a maneira do Pedrinho, se ele for realmente candidato à reeleição, que a gente conhece como reage na política tóxica do Vasco, que daqui a pouco vai entrar, eu não duvido nada, que vai depender, como foi nas outras vezes, nas outras eleições, muita exceção da última, que já tinha virado SAF. Inclusive o Pedrinho se elegeu, né, na disputa com o Leviciano, porque o Leviciano falava em campanha que faria o que o Pedrinho fez, e o Pedrinho fazia jogo de cintura, que seria um trabalho em parceria, ao mesmo tempo fiscalizando
às 7h07. Depois a empresa houve um desastre econômico, que ela entrou e o Pedrinho não quis pagar para ver se a empresa faria o aporte em setembro ou não, rompeu, beleza, não estamos chegando lá, mas até agora nada da revenda da SAF. Tem um cara muito especulado, que aliás é uma gestão de amizade, né? Até a revenda da SAF estão sendo paradas. Felipe Coutinho saiu, Paet saiu, Paet saiu. E nada do olha. O que o Felipe faz no Vasco? Intocável. Começo a acreditar que hoje o mundo falou uma vez no seu canal, As Mulheres, que quando ele ainda era aliado da Sempre Vasco, que chegaram a especular, o Felipe saiu, o Pedrinho ameaçou em renunciar caso o melhor amiguinho dele saísse. A gente não vê expectativa nenhuma, mas vai aparecer aqui nos comentários, seja aqui no YouTube, seja no X, seja no TikTok, alguém repetindo qual papagaio algum discurso da diretoria. Não pode vender para qualquer um. Ele está há 2 anos no processo de revenda, não está nada. Calma, o potencial construtivo também não pode vender o terreno para qualquer um. Bom, eu ouvi até torcedor falando a mesma coisa que quando falou do Paé, que defendiu uma saída do Paé. Com 1,5 milhão que ele ganhava por mês, dava para contratar 2, 3 craques. Mesmo. Quem veio de craques? Do Aquilados, né, do Paé, no lugar do francês. Vocês acham que vai vir quem? No lugar do Felipe Coutinho. Eu sei que teve um aí defendendo, né, porque agora vai cheio de especulações em nomes para ganhar clientes. Bom, vamos continuar o nosso trabalho, que sim, o Vasco até não descartava vai procurar um meia, um possível substituto para o Felipe Coutinho no meio do ano, porque o contrato do Felipe Coutinho ia até junho, caso não renovasse, já que o Vasco estava começando a pensar em negociar a renovação. Mas já tinha um plano, caso não renovasse, procurar esse jogador no meio do ano, que vai ter que ser antecipado em 2 semanas, porque a janela de janeiro acaba no próximo dia 3. O planejamento dessa diretoria é zero. Mas vamos dizer aqui, tu está sendo ingrato, tu está reclamando de barriga cheia, então o Pedrinho salvou o Vasco de quê? Não sei. Realmente não sei. Chegou na final da Copa do Brasil, legal, passando 3 fases, de pênalti. Está na semifinal do Carioca, superando o poderoso Volta Redonda dos pênaltis. Muito complicado. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta estava chegando a hora do almoço. E boa noite. O resumo
da quinta-feira do Vasco. De novo, que faz Felipe no Vasco. Até mais.